Eu vendi pro Gabriel Santini, do Sampa Dicas. Ele foi um player muito importante ali na minha trajetória. O Rogério Morgado, da Jovem Pan. O Anthony também é página de dica, Anthony da Paulistano Por Aí. Felipe Prior, do Big Brother. O Mateuzinho, do Corinthians. Agora o Bruno Avelar, que é um rei do network, até que a marca dele é o poder do network. Um player que eu ainda vou divulgar nas minhas redes sociais, mas é o Thiago Nigro. Então, o Thiago Nigro, inclusive, nós vamos gravar conteúdo junto. O Gabriel do Sampa Dicas, ele mudou a minha chave da minha empresa, porque ele tem uma energia surreal, realmente, até fazendo o merchan dele, tá? Do dia que ele divulgou a minha empresa, eu lembro que foi uma quinta, até domingo eu recebi 200 solicitações de orçamento. Deu tudo certo, eu montei uma casa inteira dele, de 380 metros quadrados. O Gabriel tem relacionamento, ele é super gente boa mesmo, gente da gente, assim. E agora vai ter o Thiago Nigro, a casa mais famosa do Brasil, que é a casa da Maíra Card, o Thiago Nigro. Inclusive, eles estão falando bastante sobre isso. Vai ter autodesign lá dentro e não deu nada errado. Então, você quer saber como começar do zero também, assim como o meu convidado, que começou devendo 200 mil? Então, continua, dá o play e fica com a gente. Começamos mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar sua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Maio de 2026 está chegando, empresário, você que ainda não implantou o gerenciamento de risco da saúde psicossocial dos seus colaboradores, provavelmente precisa de ajuda, chama a Mega Luz. Se você não está sabendo, vale a pena você ir atrás da informação. O governo, a partir de maio, todos os empresários são obrigados a fazerem o diagnóstico do risco psicossocial dos seus colaboradores, da sua empresa, e também fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, para mitigar todos os riscos relacionados à saúde emocional e mental dos seus funcionários. Estou num estúdio, você que é de Mogi das Cruzes, nosso estúdio de gravação oficial. Você está começando, quer contar para o mundo todo o teu conhecimento, vale a pena, a gente vai deixar o link aqui no vídeo. Entre em contato e agenda para você fazer a sua gravação. Bem, hoje nós temos um empresário que é especialista em imóveis planejados de luxo. Ele é fundador da Autodesign, que é uma rede de lojas em São Paulo. Luiz Felipe Correia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna, pelo convite. E é isso, vamos contar um pouco da nossa história aí e ver se inspira mais pessoas, né, a empreender nesse mundo. O que eu gosto muito de histórias como a sua, né? Também quero aprender, porque eu entendo o empreendedorismo como algo fundamental para quem quer crescer, para quem realmente quer fazer a diferença no mundo, porque quando a não ser que tenha uma mentalidade de intraempreendedor, eu também sou super a favor. Para você que não sabe o que é intraempreendedorismo, é quem tem a oportunidade de empreender, ter mentalidade empreendedora dentro de um negócio, então não assume riscos que o empreendedor assume, mas pessoas que realmente começam do zero, né? Que eu gosto de trazer essas histórias porque não é simples, não é fácil. Muita gente fica paralisado com medo, né, de começar algo novo. Muita gente está empreendendo e está pensando, poxa, será que isso é realmente para mim? Acho que eu vou voltar para o mercado de trabalho. E aí eu tenho certeza que a sua história vai ajudar a gente a falar, poxa, peraí, existe sim formas, é difícil para todo mundo, mas existem sim estratégias e através de insights vocês podem, né, todos nós podemos mudar os nossos resultados. E aí, Felipe, aqui, Gênesis é o início, é a criação. E aí, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte, poxa, que momento que você resolve empreender, né? Você já foi funcionário, né? Quando começa a tua história profissional e em que momento que você fala, poxa, eu vou empreender, né? Conta pra gente, assim, como tudo começou. Vamos lá. Na verdade, eu não comecei do zero, tá? Eu comecei do menos 200 mil, tá?
Então, deixa, mais no, difícil. deixa no decorrer que eu vou contar como que eu cheguei lá, nisso daí. Já fui funcionário, sim. Eu sou registrado CLT desde os 18 anos. Eu tive meu primeiro registro em carteira, né? Em carteira, mas antes disso já entregava folheto no farol, olhava carro no cemitério, dava banho em cachorro em pet shop, tudo para fazer dinheiro, né? Não vim de uma família, como eu posso te dizer, nunca passei necessidade na minha vida, graças a Deus, não. Eu fui criado dentro de uma família tradicional, pai, mãe, eu sou filho único, né? E também nunca tive, como posso dizer, nunca tive luxo. Então eu tinha o básico necessário. Vamos falar assim, meu pai e minha mãe sempre lutaram a vida inteira para me dar o melhor, né? E eles me deram o melhor nas condições que eles tinham, só que o principal que eles me deram foram princípios. Princípios e uma direção do que é certo e do que é errado, né? De ética, vamos falar assim. Então, acho que isso que foi a minha base para eu poder estar crescendo do jeito que eu estou crescendo hoje. A base lá de trás, né? Então, comecei lá, fui funcionário de várias empresas, para falar a real. Eu vou direto no ponto onde hoje eu empreendo e hoje eu domino, que é móveis planejados, né? Eu consegui me formar, fiz faculdade de administração de empresas, sempre estudei em escola pública e aí fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade foi um desafio enorme dentro da minha casa, porque ganhavam-se pouco, meu pai e minha mãe, e eles falaram, eu vou pagar a faculdade. Aí, o que nós combinamos? Então, eu trabalho, o meu salário, eu pago tudo que eu preciso, que a faculdade não é só mensalidade, né? Tudo, e eles pagavam mensalidade. Só que eu vi quanto esforço, vamos falar assim, meu pai e minha mãe fazia para pagar aquela mensalidade, que nem era tão alto, mas, quer dizer, para a época e para o salário, era, acredito que uns 40%, 50% da renda da casa era a minha faculdade. E aí, nesse ponto, foi um ponto-chave também da minha vida que eu aprendi a me virar. Falar a real é essa. Porque, assim, escola pública, você meio que maqueia muita coisa. Eu era, assim, da turminha mais popularzinha da escola ali. Então, tipo assim, às vezes trabalho em grupo, eu nem fazia nada. Só colocava o meu nome. Só que eu sempre fui muito... Eu nunca tirei nota vermelha. Não, já tirei nota vermelha, assim, em prova já. Mas eu nunca fiquei de recuperação. Na escola, na faculdade, por exemplo, eu nunca peguei uma DP. Porque eu sempre fui dedicado ali. Qual é o corte? É aqui, então é daqui, tá bom pra mim. Aí... Aí quando chegou na faculdade, a coisa apertou. Porque aí eu falei, agora ou estudo ou estudo. E eu não vou envergonhar meu pai e minha mãe. Aí foi a primeira chave que eu virei. Falei, eu tenho que me virar, ninguém tem nada com isso, o problema é meu e eu vou honrar meu pai e minha mãe. Aí fui, me dediquei, deu tudo certo, me formei. Me formei no último ano que eu estava para me formar, na verdade, eu já estava trabalhando numa grande empresa, grande com força, na área financeira. Tudo a ver com a minha faculdade. Eu ficava no contas a receber da empresa. E beleza, eu tava lá ganhando meu salário, todo dia indo para a faculdade, no meu Fiat Uno, financiado em 60 meses, sem entrada, e ia embora. E aí, num belo de um dia, num bate-papo em família, eu tenho alguns familiares que eram da área já de móveis planejados, né? Um dos meus primos chegou em mim e falou, você tem potencial para ser vendedor. Sai desse escritório, sai de trás do computador, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas como assim? Aí ele chegou em mim e falou, eu te dou uma oportunidade, vem trabalhar na loja comigo, eu não vou te dar nada, você tem dinheiro para se manter por 3 meses? Eu fiz, como assim? Aí eu fiquei pensando, se eu pedir as contas, quanto que eu vou receber, tal. Aí ele falou, no máximo eu te dou marmita aqui, ó. Aí eu falei, caramba. Falei, tá bom, pra gasolina aí de 3 meses, na época ainda, né? Que o álcool era R$ 1 e pouco. Falei, acho que eu tenho uns R$ 1.000 aí, tipo assim, para 3 meses, né? Mas você foi na aventura? Fui, mas, total. Acreditando que lá na frente viria algo melhor. Sim, porque ele mostrou o extrato bancário dele, aí eu falei, meu Deus, Também o que ele ganhou em 3 meses, eu fazia em 2 anos. Tá. Aí eu falei, não, é isso que eu preciso. Aí larguei tudo e fui começar nessa empreitada aí de móveis planejados, né? Como trainee, não sabendo nada, não tive cursos que tem hoje, né? Hoje
vamos falar assim, né? É difícil, é desafiador a gente contratar hoje, porque o pessoal chega, mas você treina, mas você dá curso, mas você faz isso. Não sei o quê. Aí eu penso, lá atrás eu cheguei, sua mesa é essa, treina, prancheta, caneta, faz aí. Ó, planta baixa é assim, porta, janela, eu não sabia nada. Aí eu fui aprendendo na raça, porque eu queria aquilo para mim. Então, você desenvolve aqui, não, eu vou buscar. Eu vou ficar aqui, a empresa não me dá nada, a empresa... não. Enfim, aí é porque a gente é de outra geração também, né? Aí evoluí, aprendi tudo, fiquei 6 meses com ele, foi um aprendizado muito bom. Eu também devo parte do que eu sou hoje para ele, para esse meu primo. Como eu tinha outros familiares em outras empresas, aí um outro primo meu falou, não, vem para cá agora. Que aí eu fui evoluindo, aí eu fiquei, acho que eu fiquei uns 2 anos, 3 anos como vendedor. E aí, só me especializando, tudo. Como que eu me especializava? Internet. Não tinha chat GPT, não tinha nada. Era Google da vida e relacionamento. Aí, fui desenvolvendo. Cheguei a subgerência de loja e depois a gerência. Aí, pronto. Cheguei à gerência. Aí chegou um ponto, um nível, vamos falar assim, que já tinha bastante conhecimento, eu já era um pouco assim... respeitado, vamos falar assim, porque aonde eu ia, eu fazia resultado, toda loja que eu assumia, por exemplo, todas que eu assumi, vamos falar assim, eu dobrei faturamento. Uns aí gostavam, você já outros trabalhava não. em outras lojas, aí você saiu da rede do seu primo. Sim. Você... Ele era gerente, né? Tá. Aí ele só me colocou como vendedor. Aí o outro me levou, Mas você foi aprendendo em outras, Isso. tá. Aí o outro me colocou como vendedor também, mas aí o outro já era supervisor. Na área de móveis planejados, a hierarquia é um pouco diferente. O supervisor é acima do gerente. Tá. E Normalmente é o shopping contrário. também é assim. Em shopping, né? Varejo normalmente é assim também. Eles têm o gerente de loja, o subgerente de loja e o supervisor atende todas as lojas para fazer gestão do gerente. Perfeito. Esse era o meu segundo primo, vamos falar assim? Esse supervisor de toda a rede de uma loja. Ah, legal. Não, é alto patamar já. Aí ele me colocou como vendedor de uma das principais lojas dentro do Shopping Lar Center. Aí foi, nossa, Tava falei, chique. agora eu vou estourar do norte. Foi desafiador, mas de fato, eu consegui sobressair com humildade sempre. Na época, assim, a gente não tinha tanto Deus na nossa vida, né? Então, tinha um pouquinho de arrogância e de ego, tá? Então, mas isso, de certa forma, hoje também acho que filtrou um lado bom da competição, daquele negócio. Não, eu quero ser o primeiro. Não, eu não aceito ficar atrás desse cara. E aí foi indo. Aí eram lá 10, 11 vendedores. Sempre fiquei entre os 3 primeiros. Aí assumi a subgerência da loja. Aí nessa mesma rede, como tinham várias lojas, depois eu fui para uma outra unidade para gerenciar. Aí gerenciei também e assim foi. Aí depois eu nunca mais desci, né? Sempre fui gerenciando. Aí eu já gerenciei algumas marcas grandes. Já gerenciei Todeschini, já gerenciei Delano, já gerenciei Selmar. Na época, hoje eles são marcas mais medianas. Vamos falar médio pro alto. Cliente A. Vamos falar assim, não é AAA. Mas na época eles eram um a mais, vamos falar, porque tem algumas marcas que sempre foram AAA e são até hoje. Então, eu fui construindo, né? Essa trajetória, fui conquistando algumas coisas, ainda dando muita cabeçada, porque eu era novo. Então, nossa, imagina, chegou o meu primeiro salário do ramo eu lembro, foi 6 mil e poucos reais, para quem ganhava 1.200. Nossa, foi uma festa em casa. Eu tô rico. Foi uma festa. Na época era a internet de escada. Sim. Eu ficava atualizando a página no F5 lá, ó. Cadê meu dinheiro? Sabe, caiu? Aí ficava lá, caiu. Aí quando caiu, nossa, tô rico. Só que aí ganhava 6, 8, 10, gastava 10, 12, 15. Então, eu não tive inteligência financeira, não tive educação financeira. Isso eu não culpo meus pais, porque eles também não tiveram. É uma questão do Brasil mesmo. Pois é, eu acho que toda escola deveria ter educação financeira e empreendedorismo. Também acho. Os meus filhos têm dentro de casa. Então, o que eu não tive, que também não culpo, como eu falei, porque meus pais também não tiveram, então não tem culpa de nada, eu dou para meus filhos. Então, hoje até a minha mais nova, de 8 anos, já tem quase 2, que ela guarda metade da mesada dela. Eu dou mesada, eu explico hoje o que é dinheiro para eles e eles guardam.
E já até com a minha filha mais velha já conquistou, ela queria um iPhone, só desviando um pouco agora, né? Sim. Não, mas faz todo Ela sentido. queria um iPhone e eu não posso, mas não vou. A gente não pode dar tudo que Ela nossos aprender filhos a querem. conquistar com a mesada E ela dela. conquistou. Ela Você tá conquistou. formando ela. Na hora que ela tiver o Sim. dinheiro dela, ela sabe exatamente o que fazer. Ela, todo aniversário dela, pedia dinheiro. Aniversário, Dia das Crianças, Natal. Quero dinheiro. Pra todo mundo. Aí as vó, todo mundo dava. Guarda, guarda, guarda. Ela, bem objetiva. Conquistou o celular dela. Tem até um vídeo, ainda nem divulguei ele. Da emoção dela abrindo. A Eu até conquista chorei na dela. hora. Porque foi, olha, Conseguir, né? com 12 anos. Tá, que legal. Ela já tava com... Foi agora em janeiro, ela tinha acabado de fazer 13. Mas assim, 2 anos ali, né? Então, eu não tinha essa inteligência financeira, né? Então, gastava muito dinheiro. Beleza. Chegou um ponto que, antes de eu falar assim do sucesso, eu tenho que falar do insucesso. Certo? Então, Porque é um aprendizado, né? total. É aprendizado. Então, serve até para quem tá ouvindo, né? Falar, às vezes tá tentando e tá dando errado, às vezes você tá ou você tá no ramo errado, ou você tá seguindo sua emoção e não a sua razão. E eu vou falar por mim, que eu fiz muito isso. Já teve momentos nessa trajetória, daqui e de lá, deu cansado o ramo, principalmente no começo, na época de shopping. Você trabalhava de segunda a segunda, até 10, 11, meia-noite, e aí no outro dia cedo de novo, cansei. Aí juntava uma merrequinha, achava que já estava rico. Vou sair desse ramo e vou empreender em outra coisa. Vou fazer outra coisa. Você tentou empreender em outros Eu já segmentos? tive... Deixa eu ver, ó. Já tive uma distribuidora de alimento. Tá. Aí eu tive paleta mexicana. Eu tive quiosque de coxinha. Eu já vendi espetinho de uma praça perto da minha casa. Uma barraca, fiz lá tudo. Aí, indo por ordem cronológica, eu já tive uma franquia de mac and cheese. E posso falar? Tudo deu errado. Que interessante. Mas é a vontade de querer ser dono do seu próprio negócio, Sim. né? O único São que deu tentativas. certo foi a primeira empresa que eu abri, que foi a distribuidora de alimento. E aí, só rebobinando. Antes de eu entrar no ramo de imóveis... Não, foi no ano que eu entrei no ramo de imóveis, eu estava me formando. Minha mãe era dessa área. Então, ela era vendedora há muitos anos de produtos alimentícios. Aí, um amigo da faculdade chegou e falou, eu queria abrir um negócio. E ele tinha dinheiro e eu não tinha, né? Para variar, eu não tinha. Mas aí eu tinha um conhecimento. Aí nós se juntamos. Beleza, abrimos a distribuidora de alimento. Ele tinha uma fonte principal e eu os móveis planejados. E abrimos e deu super certo até no começo. Deu certo. Pra falar a real, deu certo. A gente é amigo até hoje. Inclusive, o nome dele é Luiz Felipe também. É muita coincidência. O que aconteceu? Chegou um ponto ali e dando certo, girando. Minha mãe também feliz, tudo perto de casa. Ele era mais operacional, porque ele tinha mais flexibilidade. Eu, como funcionário de loja, era ADM total, financeiro, total. E tá tudo bem. Chegou um ponto que eu estava ganhando muito bem nos móveis e comprando coisas. E aí ele se incomodou um pouco, eu percebi isso. E chegou um ponto da gente separar. Vamos separar. Aí, na época, como era minha mãe, eu não queria sair. Aí eu fui lá, negociei com ele, comprei a parte dele sem R$1. Comprei assim, eu te pago até dezembro. Mas como? Eu falei, não sei. Te pago até dezembro, você confia em mim? Aí ele, não, confio. Porque, né, eu sempre fui uma pessoa honesta, clara, com tudo, né? Princípio lá de trás, meu pai e minha mãe. Mantém seu nome e tal. E aí assim foi, paguei ele. E aí, resumindo a história, aí eu comecei a crescer no ramo de imóveis, comecei a não dar atenção pro negócio. Minha mãe não era empreendedora, ela era funcionária. Eu não tinha a visão de colocar um gerentão lá para cuidar de tudo. E aí apareceu um outro cara querendo comprar e eu vendi. Resumindo essa história, eu vendi o meu negócio. Então esse foi um negócio de sucesso, porque eu entrei com 0 e saí com Vendeu. dinheiro. E aí minha mãe voltou mais de casa, ela tirou o pé também, desacelerou um pouco e hoje ela aposentou, né? Então tá tranquilo. Então esse foi ok. Paleta mexicana eu quebrei. Tá? Outro momento, estressei do ramo, saí, foi no auge da paleta mexicana. Eu me atrevi a ir, sei lá, fui passear em Poços de Calda com a família, falei, acho que aqui uma paleteria vai bem. Aí montei uma paleteria em Poços de Calda. Do nada.
Sim. Eu e um outro primo. Eu tenho bastante primo. Eu não tenho irmão, mas São eu tenho unidos, primo. né? Legal, família unida. Hoje nem tanto, tá? Por causa Tá. dessa questão de egos. Tá. Hoje, enfim, Poxa, né? o que era pra juntar acaba separando. Pois é. Pois é. Mas aí eu acho também a direção de Deus, sabe? Tá. Cada um tem uma direção. Hoje eu creio muito nisso. Cada um tem o seu caminho. Sim. Então, se tem o mesmo propósito, vai seguir o mesmo caminho. Se não tem propósito, cada um com o seu caminho e tá tudo bem. Isso serve de inspiração também para quem empreende e busca o reino dos céus, né? Eu perdi o fio da meada. Você teve a paleta mexicana, Isso, quebrou, aí você quebrei. ia falar os outros negócios. Quebrei, saí devendo, voltei. Com casa, quando eu casei, casa financiada. Quantos anos você tem, Luiz Felipe? Eu tenho 38. 38, tudo isso foi bem rápido, né? Porque você começou a empreender com quantos anos? 2009 eu me formei, eu tinha 21. Tá. Por aí, né? Então você tá 21, 31 já vai fazer 15 anos que Entre você tá abre empresa, empreendendo. fecha empresa, Tá. sim. Aí quebrei, voltei devendo até minha casa quase indo embora para leilão. 6 parcelas atrasadas, notificação de leilão já do Banco Itaú na minha mão. E aí, quando eu fui para Poços, eu deixei uma loja que eu gerenciava em São Caetano muito bem. Já estava 1 ano com eles. E aí eu conversei, falei que eu queria empreender, eles me liberaram e fui. Aí eu quebrei. Aí eu voltei quebrado. E aí eu voltei para eles de novo. Falei, me dá a oportunidade de novo. Tá. Cara, tô devendo isso, tudo isso. E aí eles foram muito bons na minha vida. Muito bons, porque eu tinha filhos pequenos, né? Até um adendo, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Sim. Então, meus filhos eram pequenos. E eu precisava de dinheiro para pagar minha casa, que senão eu ia perder minha casa. Ia para leilão. Então, eu sei que o processo não é tão rápido assim, mas eu ia perder a casa. E eles me ajudaram. E aí eu falo, aí naquela época que eu já não tinha tanto Deus na minha vida, Deus já agia, né? Porque eles me emprestaram um dinheiro alto na época, que eu falei assim, olha, eu vou te pagar com tudo que eu receber, eu só quero o mínimo, que é para eu ir e vir trabalhar, e me alimentar e pagar a parcela da casa. Porque a minha esposa era bancária. Então, ela tinha VR, VA, então comida não faltava em casa. Então, ela ajudava nessa parte. E era bem pouco que eu precisava. Aí eles, não, tá bom. Vamos supor, eu acho que era 5 mil na época que eu precisava. 4 ou 5 mil. E eles me emprestaram 15, vai. Eu não lembro números exatos, mas foi nessa proporção. 15 ou 20. Meu primeiro mês trabalhado, meu salário foi 20 mil. Ou seja, problema resolvido. Problema resolvido. Porque aí eu falei, palavra, eu quero 5 e 15 é seu. Não, ficou... Então foi um pouco mais de 15. Ficou tipo 2 mil pro outro mês. Mas eu quase quitei no primeiro mês. Aí no segundo mês, tipo 15 de salário. Pronto. Aí voltei. Comecei de novo. Quem me animou, né? E aí eu fui embora. Aí depois disso... Aí eu fui gerenciar uma outra loja, uma loja grande. E ali eu abri meu CNPJ. Então, como foi a história do meu CNPJ? Qual foi essa virada de chave? Não, agora eu vou começar um negócio que é meu. Tá, a virada de chave foi assim, ó. Eu cheguei num ponto na minha área que eu não tinha mais para onde crescer. Tá. Eu não tinha como ser supervisor, porque o supervisor da rede era muito meu amigo. Tá. E era ele que me colocava nos lugares. E ele é meu amigo até hoje. Então eu falava, pô, eu não vou tirar... Não tem como o supervisor sair, a não ser que ele queira abrir a loja dele. Só que ele não queria abrir a loja dele. Ele deixava claro isso pra mim. Não quero, não queria. Então eu não tinha mais pra onde ir. Aí eu falei, bom, eu quero ter minha loja. Tá. Um dia eu vou ter minha loja. Aí na época pré-pandemia, que é a virada mesmo do meu negócio foi na pandemia. Então pré-pandemia, você precisava lojas de móveis planejados. É igual as que eu tenho hoje. Hoje eu só tenho lojona. Mas na época, hoje também, né? Mas na época era... Você abrir uma loja era 1 milhão. Tinha que ter 1 milhão na mão. Ou seja, não é um investimento baixo para começar. Como é que eu ia ter 1 milhão? Na época, as fábricas pediam garantia para fornecer madeira, pediam um monte de coisa. Então, ou seja, eu estava muito distante eu ter empresa. Mas estava já plantado na minha cabeça. E eu também coloquei outra coisa na minha cabeça. Eu tendo... Peraí, que ainda nesse meio tempo eu tive um quiosque de coxinha e vendi espetinho
Mas foi tipo assim, uma venda secundária, sabe? Um negócio secundário. Também não deu certo, mas não foi assim. Tentei, investi pouco, não quebrei e não fiquei devendo. Ficou 0 a 0. Só perdi tempo, vai. Eu trouxe até alguns aprendizados, eu fui anotando conforme você foi falando. Eu acho bacana pra gente compartilhar. E aí, pra você continuar no momento... Comecei a empreender, né? Como é que foi? Porque você já tá trazendo a dificuldade financeira para começar o negócio do poste do que você estava buscando. Eu queria trazer a... humildade como um ponto bem importante, porque às vezes quem está aqui ouvindo ou assistindo a gente está passando por uma situação difícil, mas não você teve humildade quando você volta para a empresa que você trabalhava e pede para eles uma oportunidade. E muitas vezes a gente sofre porque não é humilde. A gente fica esperando e às vezes uma atitude, um movimento pedindo ajuda para o outro, muda completamente o nosso destino, né? Então, tá disposto a isso. Trazer também a persistência em não desistir. Eu acho muito bonito quando você fala, quebrei nisso, tentei isso. Por mais que não deu certo, foram várias tentativas. Então, a vontade de fazer dar certo nunca te paralisou. E isso é algo que faz... é algo que diferencia as pessoas de sucesso, que conseguem sucesso, para as pessoas que não conseguem sucesso. Porque é bem clichê isso, mas o vencedor é aquele que vence a dor, ele continua. Então, não desiste, continua. Não foi por aqui, eu vou tentar por aqui. Porque esse aprendizado, e aí eu vou te falar com autoridade, porque eu trabalho com desenvolvimento de competências, é esse aprendizado do errado, quebrado, dar certo, que faz com que a gente desenvolva competências que a gente não tinha. Então, Luiz Felipe, no quarto negócio, não era o Luiz Felipe antes de começar o primeiro. Está muito mais experiente, está com muito mais competências, aprendeu algumas coisas que você não tinha antes, o que dá capacitação para você ir para a próxima fase. Então, às vezes, a gente olha as dificuldades ou os problemas como algo ruim, não é bom, é o nosso trampolim para a gente ter autoridade para viver o que vai estar lá na frente, para você estar preparado para ser quem você é hoje. A gente fala que antes de ter... a gente precisa ser. E muitas vezes queremos ter coisas que nós não estamos ainda preparados, porque falta experiência, falta competência, falta maturidade, falta mentalidade, né? Olhar para tudo isso. Aí deixa eu fazer um adendo. Claro. Tudo isso que você falou tem uma palavra importantíssima, que é autorresponsabilidade. Perfeito, sabe, bom porque também. hoje, humildade... muitas vezes é confundida, porque a pessoa não tem a autorresponsabilidade e aí ela acha que pedir ajuda... Que nem no meu ponto eu fui realmente humilde. Só que eu sabia o que eu tinha que fazer. E se no primeiro mês eu não ganhasse nada? O problema é meu. Eu tenho que dar meu jeito. Porque hoje em dia tem muita gente que fica num estado de vítima, vamos falar assim, e tudo quer pedir ajuda. Não, aí não foi, né? Não, você tem razão total. Pelo amor de Deus, ninguém tem obrigação nenhuma contigo. Pois é. Nem seu pai, nem sua mãe, a partir do momento que você cresceu. Autorresponsabilidade. É o que vai tornar perfeito. a pessoa um ser humano, um empresário, um pai, um marido de sucesso. Autorresponsabilidade. Aí a gente vai trazer pessoas que falam, não deu certo porque a culpa foi do meu primo, não deu certo porque a culpa foi do fulano, foi porque meus pais não pagaram minha faculdade. A culpa não é de ninguém, é sua que não fez nada com o que você tinha. Eu gastava tudo porque meu pai e minha mãe não me ensinou. Nossa. Eu gastava meu dinheiro porque meu pai e mãe não me ensinou a guardar. Aí, por causa disso, você aceitou a ter uma vida pequenininha. Querendo ter uma vida grande. O que não tem problema de querer ter uma vida pequenininha, se é o que você quer. É isso aí. E tem muita gente assim, tá? Tem muita gente assim. Opa! E o que você falou foi verdade. O Luiz Felipe, do quinto negócio, não é o mesmo. Hoje eu não sou o mesmo para abrir a quarta, quinta, sexta loja. Então... é isso, é a maturidade e a autorresponsabilidade. Acho que essa é a palavra. Tá. Muito obrigada pelo complemento. Muito importante, inclusive. Eu sou essa da autorresponsabilidade. Também não aceito isso de justificar. Porque é isso, é difícil para todo mundo. Claro. Né? É difícil para todo mundo. Claro. Aí o outro... Claro que tem pessoas que têm algumas facilidades, não saiu do mesmo lugar que você. Mas você só vai demorar um pouquinho mais. Mas é possível você chegar no mesmo lugar do que qualquer pessoa. A partir do momento que você tem alguma limitação, não... tem condições? Alguém já fez? Então, você pode fazer também. Aí entra a humildade. De você chegar num player que você admira ou que você vê que está acima de você, na sua visão, não que esteja, mas para você sim, me ensina. Eu não sei fazer isso daqui. Me fala como que eu tenho que fazer. Ontem eu tive uma reunião com um dos diretores do ecossistema do Bruno Avelar. Ele foi me visitar, tudo, e a gente, numa reunião, com o meu CEO junto, ele me deu uns insights.
Aí eu fiquei pensando, eu já pensei em tudo isso. Inclusive, dos projetos é um clube de benefício para arquiteto. Eu tenho isso desenhado há anos. Eu tenho a foto nos meus favoritos, só que eu nunca tirei do papel. E aí, olhando ele falar, e aí ele falou, ele conectou assim, ó. Vamos pôr em prática, só que senta com o Bruno Avelar, e pede ajuda. Falei, é isso. Eu falei, Bruno, tem esse projeto. Me ajuda, eu quero fazer. Eu não sei, me ajuda. Isso é humildade. Perfeito, muito bom. E por último, Deus sempre coloca as pessoas certas. Quando a gente se põe nessa posição de receber, de aprender, quando nós colocamos acima de qualquer coisa, cumprir princípios e que existe uma força maior que pode nos ajudar a partir do momento que a gente se posiciona como, Deus coloca sim pessoas para ajudar a gente, as pessoas certas, né? Então é a gente fazer a nossa parte. Só que Deus não vai sozinho, a gente tem que dar o primeiro passo. Aí ele falou: opa, agora eu fui obrigado a ir com meu filho, porque ele tá se jogando com uma fé que vai fazer eu me mover e sair daqui. Eu tenho que pôr o chão mesmo, né? Ele pôs o pé, deixa eu pôr o chão, vai. Ajudar. No caso, ultimamente eu tenho colocado o corpo inteiro, viu? Ó Deus, vou mergulhar aqui, viu? Tô indo, vamos lá. Dá um mar aí pra eu nadar. Aí pra gente voltar, a gente começa a empreender. E aí, o que você fez? Aonde você arrumou essa grana? Por isso que é o menos 200 mil? Enfim, que você começou? Em 2016, eu abri o CNPJ da Autodesign. Como? Um amigo queria comprar móveis planejados. Eu era gerente de uma grande loja. E ele foi fazer orçamento lá e deu 100 mil reais os móveis dele, na época, em 2016. Era muito dinheiro, tudo bem, a marca que eu gerenciava era grande. E era muito meu amigo. E aí ele falou, não posso pagar, tal, beleza, não dá, vou ter que comprar em outra loja. Você não pode me indicar uma loja que não tem essa marca, mas que tem o mesmo produto? Aí, ele era muito meu amigo, não é um amigo, um conhecido meu. Aí eu falei, pensei, me deu um insight, eu falei, quer saber, eu vou vender pra você. Aí eu abri um CNPJ, eu fui atrás de uma fábrica, eu fiz o projeto dele inteiro, comprei a mercadoria da fábrica, né? Não caracteriza um desvio de cliente porque era meu amigo, entendeu? E aí eu fiz todo o trâmite para ele, eu consegui vender na época por 65 mil e eu ganhei quase 20 na operação. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ser empresário do ramo de móveis. Tudo bem que sozinho você não tem os custos que nem hoje, né? Sim. Se eu vender 60 hoje, eu não ganho 20. Porque os custos são muito grandes, né? Sim. Mas, abri. Aí, olha só, até a história dos 2T do meu nome. Eu falei, vou abrir o CNPJ, qual o nome da empresa? Aí eu dirigi na Marginal Pinheiros, tem os 2 prédios espelhados lá. Eu não sei, eu sempre esqueço o nome desses prédios, mas enfim. Eu dirigindo, eu olhei para aqueles 2 prédios e falei, eu quero atender só público desse nível. É só alto padrão. Aí veio na minha cabeça, alto padrão, alto design. Aí eu olhei para as torres e falei, eu vou pôr 2T. Essa é a história. Tipo, não tem um contexto, um estudo, não tem nada. Eu falei, vai ser alto design com 2T. Mas tem significado. Pronto, é até hoje. Então, hoje, quem não sabe, a minha empresa é alto design com 2T por causa daqueles 2 prédios espelhados lá da Marginal Pinheiros. Da Zona Sul? Perto do Jockey ali. Dos Jardins, né? Acho que é. Me fugiu o nome, se alguém lembrar, tem o nome ali mesmo. Aí, abriu o CNPJ. Que não é da Roberto Marinho, é aqueles outros, né? Que tem a do Roberto Marinho, depois... Não sei, eu sou perdido, tá? Mas as 2 torres gigantes lá, toda espelhada. Abri o CNPJ, falei, essa vai ser a minha empresa. Então, eu fui mantendo o CNPJ aberto. Fui pagando o contador, bonitinho lá e tal. Beleza. Aí saí da loja, saí de loja, entre loja, fiz mais umas vendinhas particulares e tal, beleza. Chegou um ponto de eu realmente dedicar 100% ao autodesign, eu estava gerenciando outra rede de loja grande, estava bem, muito bem, eu estava tranquilo, o dono era muito meu amigo, estava bem. Eu cheguei a um ponto que eu entrava a hora que eu queria, saía a hora que eu queria, mas meu resultado estava lá, sempre. Aí, olha o mundo dando voltas. Esse meu primeiro primo, que me colocou no jogo, chegou na porta da minha casa, literalmente, eu morava numa casa de rua, tocou minha campainha, vem aqui, quero conversar. Eu falei, oxi, o que você tá fazendo aqui? Tipo, vem aqui. Ele estava com uma loja dele, perdido, e falou, eu preciso de você, preciso de ajuda, tô perdido, me ajuda, tal. Aí eu tava tão bem lá onde eu tava, eu falei, por que eu vou trocar? Não, eu te dou metade da loja. Aí, eu já tinha um certo, isso foi em 2019.
Tá. Então eu já tinha uma certa 10 maturidade. anos já de experiência. Aí eu falei, 50% de nada é nada. E o meu nome é muito limpo, que foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou. 1%, se eu botar meu nome numa empresa falida de 1%, vai sujar meu nome. Aí vou resumir a história. Eu fui, analisei o cenário e pensei, é minha chance de ter minha loja. Vou aceitar o desafio, larguei tudo. Tá aí mais um passo de coragem. Larguei para ter minha loja. Só que eu fiz um acordo com ele de 6 meses. Vamos trabalhar juntos 6 meses. Eu vou ser gerente. Eu não quero percentual de nada. Eu quero gerente, eu quero que você me garanta o mínimo que eu ganho aqui nessa empresa. Na época eu pedi 10 mil, falei 10 ou 15, acho que era 10. Falei, me garante isso. O resto eu faço. Beleza. Ele topou, porque ele estava desesperado. Fui para a loja. Começamos o trabalho. Nos 2 primeiros meses não deu muito retorno, mas eu tive que montar tudo do zero. Enfim, aí dos 2 próximos meses deu muito bom, muito, vendeu muito. E já tudo estruturado, que foi janeiro, fevereiro. Março, chegou a pandemia. Putz, e agora? Aí o mundo virou, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu já não falei, e agora, e agora? Aí eu tinha como pode dizer? Eu tinha uma ferramenta que eu poderia usar, que meus pais compraram um apartamento na praia, há anos e anos atrás, financiaram direto com um vendedor na época, e tava 60%, 70% pago. Aí eu falei, qualquer coisa eu vou financiar esse apartamento. Então, beleza, da onde eu ia tirar o dinheiro para pagar ele. Tá. Pagar metade da loja, que foi o combinado. Sim. 6 meses eu vou avaliar o negócio e aí, dependendo, eu compro a loja. Só que aí chegou a pandemia, já chegou num ponto que, antes da pandemia, para falar a real, eu já estava tendo atritos com ele. Porque ele era muito descabeçado, literalmente. Ele pegava dinheiro, queria fazer um monte de coisa da vida pessoal dele e esquecia que ele tinha uma empresa. Então, ele não era empresário. Tá. Ele era um gerente na função de empresário. Então, eu falei... totalmente emocional. Eu falei, tô fora. E eu sempre fui comercial, ele também. Só que eu tinha conhecimento. Então eu cheguei a falar para ele, ó, você pode ficar com o comercial, não ligo. E eu fico todo operacional e financeiro aqui, ó. Ele não aceitava. Tá. Não aceitava nada. E aí eu falei, não vai dar certo essa relação. Pandemia, lojas fechadas, lojas de rua, tudo fechou. Eu tive um café com um dos representantes das fábricas que eu usei nesse período, que eu abri o CNPJ e fui comprando de uma fábrica ou outra. Num café ele falou, Felipe, as coisas vão mudar. Por que você não abre um estúdio? Aí eu, como assim? Abre um estúdio, você tem muito cliente, você tem muito know-how. Você não precisa de uma loja de rua. Aí eu pensei, eu falei, é verdade? E alto padrão é diferente. Não, aí minha ficha diferente. caiu. Aí eu, nossa, e com o dinheiro do apartamento, eu consigo montar um estúdio pequeno. Porque eu não preciso de uma estrutura só pelos contatos, e todo mundo sabia já que eu trabalhava com móveis, né? E aí eu falei, quer saber? Chegou um ponto que eu pensei também, tá? Em 2020, eu falei, eu não vou empreender mais nenhuma outra área a não ser móveis planejados. Já estava na minha mente isso. Foi uma decisão. A partir de agora, isso daqui vai dar certo. Então eu vou serve trabalhar de até dar certo. inspiração para todo mundo que estiver ouvindo isso aqui, ó. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você tem que descobrir no que você é bom. No que você é bom, dedica 100% da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro, dedica, porque vai dar certo. Mas tem que dedicar energia. E você tem que ser bom. Porque às vezes é isso, você acha que é bom porque você tem um sonho, você tem uma emoção. Mas será que você é bom? Tem bastante gente, às vezes, que acha que é bom e não é tão Pois bom é. assim. Aí tem que também ter essa consciência. Você tem que saber separar o que é realmente o que vai me dar sucesso na minha vida e o que é meu hobby. Vamos falar de um hobby? Ou o que eu gosto. Não, o que eu, sei lá, o que eu acho que eu sou bom. Eu tive a convicção que eu era bom em imóveis porque eu tive muitas afirmações. Foram muitas lojas que eu gerenciava, duplicava faturamento. Então eu vi que eu tinha potencial. Entendeu? Gostava? Gostava. Pra falar a real, gostava. Porque desde de vendedor, a coisa mais motivadora para mim, o dinheiro no começo era principal. Depois foi fazendo assim, ó. O sonho do cliente. Tipo, menos dinheiro, Ele sonho. é consequência. Aí começou... Dinheiro sempre vai ser consequência. E quando eu vi o primeiro cliente chorar na minha frente, que estava comprando móveis planejados, caiu outra ficha.
Eu falei, é isso, ó. A emoção do cliente comprando e nem era venda alta, não importa, não Você importa. trouxe algo bem importante, porque tem gente que coloca o dinheiro, o foco é o dinheiro. E aí o restante, a entrega, não é sobre isso. O dinheiro, ele sempre vai ser uma consequência de um bom trabalho, até para você se manter Sim. no mercado, né? Então, eu gostei muito de quando você traz, eu resolvo o problema do meu cliente primeiro. Esse é o meu objetivo. O restante, ele é consequência. É isso. Eu vou contribuir, tem algo que se chama boa formulação de objetivos. Para uma boa formulação de objetivos, isso aqui é PNL. PNL, Richard Bandler e John Grinder. Daí que eu tô tirando isso, tá? Não é da minha cabeça. Para uma boa formulação de objetivos, a gente precisa de motivação, é um tripé. A gente precisa de competência e a gente precisa de crenças. Então, eu preciso acreditar, tá motivada para fazer, né? Tirar o bumbumzinho da cadeira e fazer, e precisa ter competência. E aí eu acho que traz algo bem para trazer clareza para as pessoas. Muitas vezes a gente acredita que a gente é muito bom, a gente tem a motivação, inclusive, de trabalhar, só que não tem as competências necessárias para aquilo. Então, é possível? É, só que precisa desenvolver. É por isso que a gente vai buscar mentoria, curso, para você chegar a ter tudo isso para tirar do papel. E muitas das nossas competências, elas só vêm com o tempo. Porque a gente aprende observando, errando e aprendendo. E o problema é que muitas vezes as pessoas acham que elas são muito boas, porque elas acreditam e elas são motivadas, mas elas ainda não passaram por experiências fundamentais para que isso aconteça. E aí acontece. Eu trago muito exemplo de uma época do coaching. E isso é legal trazer. Todo mundo era coach, todo mundo então achava que fazia um curso rápido, acreditava que agora eu sou. A pessoa vendia curso de 1 milhão sem ter 1 milhão, né? Não, eu sou a pessoa, acredita, motiva, mas fez um monte de caquinha na vida de um monte de gente, né? E acabou, inclusive, com um método que é excelente, me ajudou muito na construção de resultados dentro dos meus negócios. E ainda tem algumas coisas que a gente utiliza como base, além de outras metodologias, para desenvolver lideranças. Então, acho importante a gente trazer isso porque as pessoas não pensam. E aí, aqui, quando eu ensino sobre competência técnica e competência comportamental, a importância da experiência. E aí, eu vou aproveitar só para trazer isso. Tem gente não, uma criança. Uma criança, ela nasce, não sabe falar, começa a se desenvolver, gugu, dadá, nananã. A gente põe na escola para aprender a falar? Não, certo? Ela aprende observando, ela tem que ter a experiência de até sair o mamãe papá. É assim na nossa vida também. E para andar, a mesma coisa, ela observa. Olha, eles andam e eu não, deixa eu tentar. Puf, te cai com o bumbumzinho, puf, te cai com o bumbumzinho. Sai correndo, cai, sai correndo. Até que aprende a andar. Competência técnica como a escrita. A gente para e tem que colocar assim a criança na escola para aprender a ler e escrever, porque ela não vai conseguir aprender sozinha. Onde eu quero chegar? Que assim como é o desenvolvimento nosso quando criança, é na fase adulta também. Tem coisas que a gente precisa começar a fazer, cair como a criança, cair, fazer, repetir, para ir ser muito bom naquilo. E aí, às vezes, a gente quer ser muito bom sem ter passado pela experiência. E aí é onde que não é bem assim. A gente acha que a gente mas a gente está em formação. Né? Então, aproveitando essa sua contribuição, no finalzinho da história, eu vou contar o que eu estou fazendo atualmente, correndo risco, que nem errando, mas para fortalecer pessoas do meu time para o processo andar. Muito Eu vou bom. falar até daqui a pouco. Né? Até porque é super estruturado. A gente até pode falar. É super estruturado o teu negócio. Ele tem uma rede de lojas, ele já tem CEO, já saiu do operacional, se realmente está focado em expansão, então, aí no é que está estratégico. acontecendo, então já pegando esse gancho, para a gente não perder a linha de Vamos raciocínio, né? lá. O sair do operacional custa reclamação. Tomei alguns reclames aqui, recente, porque eu saí do operacional. Só que isso é necessário. E, infelizmente, não vou agradar todo mundo. Porque eu contratei pessoas. E essas pessoas só vão entender que elas têm autonomia para resolver se eu deixar elas livres para resolver. Se tudo que acontecer, Você precisa delegar. eu querer pôr a mão, tudo que acontecer, o Felipe tem que fazer, nunca vai sair desse ciclo, eu não consigo crescer. Então, é a dor do crescimento. A realidade é essa. Então, eu tenho hoje um gerente operacional, eu tenho CEO, eu tenho gerente de loja e eu tô tirando o pé, deixando eles, entre aspas, se vira e resolve, mas dando autonomia. Eles sabem como eu trabalho. Eles sabem como eu gosto das coisas. É só fazer.
Só que tem cliente que não entende. Tem cliente que quer o Felipe. Tem cliente que, porque o dono não tá ligando para mim. Porque me abandonou. Porque não sei o quê. Gente, primeiro, são de 20 a 30 obras por mês. Por mês. E vai crescer, tá? Isso foi o ano passado. Esse ano, em torno de 30 a 40 por mês. Eu sou um só. Por isso que eu tenho que ter time. E meu time só vai engajar. O bebê só vai andar, só vai correr, só vai jogar bola se ele fizer o esforço próprio sozinho com a nossa direção. Certo? Usando o exemplo do bebê, o pai e a mãe tá sempre ali, ó. É assim, assim, assim. É a mesma coisa. Vem um problema, eu direciono. Vem um problema, eu direciono. Ó, é assim que tem que fazer. Não, ó, você errou. Volta, faz assim. Vai tomar prejuízo. Vai tomar prejuízo. Mas vamos resolver. O cliente em primeiro lugar. Ponto. Quem errou, como vai fazer, quem vai pagar, depois a gente resolve. Mas resolve. Só que aí um outro ponto. Tem cliente que abusa achando que, então já que é assim, eu vou fazer o que eu quero. Aí é onde eu entro. Aí eu entro e falo, jurídico, contrato, pode seguir. Mas o cliente vai reclamar, deixa reclamar. Ninguém é leigo aqui. Ninguém compra móveis planejados analfabeto. Todo mundo sabe ler, sabe escrever, tem discernimento, independente da sua área. Você pode comprar, 20 mil reais ou comprar R$1 milhão. Você não vai assinar sem ler? Não tem como. Não tem como. Então... se faz errado, né? Aí tá a culpa não é minha? Tá assumindo o risco. Acho que tem gente que faz assim, sem ler. Não, assume o risco. pode ser, é verdade. Acontece. Pode ser, mas aí a culpa não é minha. Sim, e aí eu direciono. Responsabilidade. Eu direciono a equipe, tenho um corpo jurídico. Então é uma estrutura que eu montei, né? Que hoje eu tenho. E a tendência é crescer com base sólida. Entendeu? Então eu estou edificando a base para poder crescer e eu sair 100% da operação. Para poder estar aqui agora, sexta-feira, 11h15 da manhã, minhas lojas estão abertas desde as 9h. Entendeu? Meu celular está aqui. Deve ter uma coisinha ou outra, porque eu ainda estou no desmame. Mas as coisas estão acontecendo. E eu acho que isso é o papel do empresário de sucesso, tá? Você começa 100% na operação, porque é você a operação no começo. Só que você tem que ter o período de crescimento desde que você queira. Vamos fazer esse adendo. Isso é importante, porque tem gente que quer ficar menor para não ter responsabilidades Total, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu tinha essa opção de ficar no meu escritório. Sim, a escolha. Tava tudo bem. Tava bem lá, mas eu não quis, eu não quero até hoje porque propósito. Só por conta de propósito, tá? Porque se fosse só por dinheiro, eu ficava pequeno. Porque menos dor de cabeça, ganhava um pouquinho menos, mas não era pouco. Então é propósito. Que é um dos meus propósitos, é empregar pessoas e, através das minhas empresas, contribuir em várias famílias. Então, se eu tenho hoje 25 funcionários, eu posso ter 50, são 50 famílias que irão levar para casa o sustento através da minha empresa. Então, eu tenho que ser próspero na minha empresa, para as pessoas serem prósperas que trabalham comigo. E é um ciclo, né? Então, eu vejo muito isso, propósito. Então, as pessoas falam, você é louco, você quer ter 50 funcionários? Você respira fundo e fala, realmente. Tem hora que você fala, meu Deus. Mas sim, eu quero. Mas aí é fazer as coisas certas, porque aí eu vou trazer aqui para vocês o seguinte, quando se tem 50 funcionários, você não faz gestão de 50 funcionários, você vai fazer gestão dos líderes desses 50 funcionários. Então, de acordo com o modelo de negócio, vou supor aqui que para 50 funcionários, 5 são as lideranças. Então, se vai fazer gestão direta das lideranças, e as lideranças vão fazer a gestão dos demais. Então, uma empresa que tem 5 mil funcionários faz como? Não, tem diretoria, tem gerência. O grande pulo do gato aí é ter essa preparação de delegar acompanhando e ter um aculturamento muito forte, porque eu falo que a cultura é o gestor na tua ausência. Se tem cultura lá, você não precisa estar em cima, as pessoas estão fazendo o que precisa ser feito. E aí o desenvolvimento também dessas responsabilidades. Inclusive, se você está exatamente nessa fase, quero me desprender, não sei como, é um dos trabalhos que a Mega Luz faz, chama a gente, que nossa equipe pode te ajudar. E aí é possível, fica mais leve, né? Mas é uma transição que, quando o cliente está muito próximo, aí tem que trabalhar também, tem que educar o cliente. Né? É um trabalho, sim, mas vale muito a pena. Tem clientes que eu cuido, sim. Mas não é que eu escolho. É que tem clientes, eu atendo alguns famosos influencers. Tem que ser eu.
Porque eu não consigo sair liberando todo mundo da minha equipe para ter acesso à pessoa. Aí não tem o que nem fazer. está preparada, né? É. Aí o que eu gosto de trazer é o seguinte, que é estratégico, em alguns casos, você como líder, estar no operacional. Porque faz Sim. parte da estratégia, né? E é isso. É que aí, às vezes, parece, né? Porque eu já ouvi isso há pouco tempo até. Ah, o Felipe só cuida dos famosinhos. O Felipe não tá nem aí pra nossa obra. Felipe atende vários famosos. Depois conta pra gente quais são os famosos que você aí, atende. de fato, às vezes precisa ser Você eu pode mesmo. falar, né? Precisa ser. Não, posso. Pode. Precisa ser eu mesmo, né? Não é que eu escolho, é que precisa ser. Então, mas, enfim. Vamos só resumir lá atrás. Decidi abrir meu escritório, certo? Abri mão da loja lá, da sociedade, porque ele era uma pessoa que não era empresário. Sim. Abri meu escritório. Como? Peguei o apartamento lá da minha mãe, da praia, e fiz um financiamento. Aí o pessoal vai perguntar, então você teve como financiar? Desde a base, minha mãe me ensinou a manter meu nome limpo. Desde os primórdios. Cuida do seu nome. O único ponto na vida que eu tive nome sujo foi quando eu fui pra Paleta, que eu fiquei devendo a casa, meu carro tava com No busca e banco, né? apreensão, e eu resolvi, limpei o nome. Depois que eu limpei, acabou. Nunca mais sujei. Então eu tinha nome. Beleza, isso eu tinha. Foi o que eu usei para abrir minha empresa. E quando se tem credibilidade também, as pessoas estão ali dispostas também a te ajudar, dependendo da situação. Porque tem gente aí, tem vários casos, né? Como atendo muito empresário, às vezes tem pessoas que passam por um processo difícil, ou um golpe, mas sempre quando... E aí, por isso que é a importância da integridade. Quando se tem credibilidade e integridade, vai ter sempre alguém ali do teu lado que vai, de alguma forma, te ajudar porque confia em você. Sim. Né? No decorrer, logo no começo, eu recusei R$1 milhão já. Bom, de uma proposta mesmo. Falou, vamos abrir uma marcenaria. Eu pago tudo e... Aí ele falou, a pessoa ainda falou, quanto gasta? Eu falei, R$1 milhão. Tá bom, eu tenho. Tenho um galpão, vamos fazer. Eu falei, não quero. Tá. E aí começou a dar certo. O negócio começou a funcionar. Aí eu peguei, saí devendo 200 mil pro banco, né? Que foi o financiamento. Fiquei 8 meses. Larguei tudo, fiquei 8 meses trabalhando, pagando aluguel da sala, eu achei a sala, tudo, pagando aluguel e sem trabalhar. Por quê? Porque comecei a ter muito cliente, que eu já tinha, eu era um autodesign, era um notebook, uma impressora e uma mesinha dessas de montar, de desmontar com o pezinho, na sala da minha casa. Essa era a autodesign. Eu pegava os clientes, as indicações... As maiores empresas começaram na garagem. Eu tenho foto, assim, tá? Dos fios, tudo ligado no molden, assim, ó, dos meus filhos jogando videogame, TV lá, e eu na mesinha aqui do ladinho, assim, ó, trabalhando. Eu media, eu fazia o projeto, eu fazia a venda, eu liberava o projeto executivo, só não montava. Aí eu mandava montador, né? Então, a autodesign começou assim. E por que eu fiquei todo esse tempo pagando aluguel? Eu aluguei o ponto. Quando eu aluguei, falei, beleza, vou fazer o showroom e atendimento. Começou a vir cliente. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Falei, vou atender os clientes. Eu vendi quase R$1 milhão. Eu vendi exatos R$850 mil por 10 meses, 8, 10 meses, só com a loja, com a sala fechada, sozinho. Aí, falei, nossa, maravilhoso. Pagava o aluguel, só que aí chegou um ponto que as minhas indicações caíram, deu uma baixa, normal, isso é normal. Aí eu montei o escritório. Aí montei o showroom, bonitinho. Comecei sozinho, aí chegou um ponto... Aí começou o crescimento, vamos falar assim. Fiquei lá sozinho, aí quando as indicações caíram, eu comecei já a investir na internet, isso foi em 2021. Comecei a investir na internet, começou a vir leads, aí eu comecei a não ter braço para atender, aí contratei um, contrata outro, contrata. Então, começou o crescimento ali. O que eu tirei de lição nesse período? Tive altos e baixos na empresa, sim. Só que, dica também, de ouro. Eu sempre fui controladíssimo com o dinheiro que é da empresa. Eu sempre separei muito o meu CNPJ do meu CPF. Então, eu já tive vez de olhar a conta da empresa e ter R$400 mil na conta da empresa e eu ter 150 na minha. E o que eu tinha para gastar? 150. E aí é onde você tem que ter inteligência emocional para finanças. Porque lembra que eu vim de uma base que eu gastava mais do que eu ganhava. Só que a partir do momento que agora eu sou sozinho com a minha empresa, falei, não,
Agora eu tenho que... É porque você tem compromissos, né? E, eram muitos na época. Aí eu falei, não. E para passar, e aí você estudou administração também, para passar da fase de maturação da empresa, a gente tem o início, que é a sobrevivência, segundo, a gente começa a contratar pessoas, terceiro processo, para chegar ali na fase de maturação mesmo. Nesse processo, a gente só consegue sair do eu empresa para uma empresa de verdade quando você tem recursos para reinvestir. E separa muito bem isso. E era o que eu fazia. Porque muita gente trava exatamente aí. Então é bem importante você trazer isso. Eu tive um insight aqui, vou te dar uma sugestão. Bora. Você falou sobre os seus clientes, que muitas vezes eles querem ser atendidos, ele fala assim, Luiz Felipe só atende os famosinhos. E se você construir, não sei se isso é possível, né? Mas e se você criar dentro do seu plano um atendimento premium? Quem quiser paga por isso. Entendeu? Então, qualquer um pode, só que esse, entendeu? Será que se eu falar que eu já pensei nisso, Não, acredito que você pensou, Meu, você eu já fazer. até conversei com... Eu tenho muita coisa que... Porque não tem, você quer, você vai ter, tem esse atendimento. Na hora que você atender, olha, eu tenho 2 opções. Esse daqui que é o nosso time, com a qualidade da autodesign, com a gestão realizada pelo Luiz Felipe, e tá aqui. E também tem o exclusivo VIP. Pronto, resolvido o problema. Quando eu pensei nisso, foi num cabeleireiro, você sabia? Eu fui cortar o cabelo, e aí eu cortei com uma pessoa e o meu filho com outra. Eu fui pagar R$160. Eu falei, nossa. Porque eu tava acostumado a pagar R$30 pra cortar cabelo, tá? Por quê? R$160. Não, o do Matheus, meu filho é 100 e o seu é 60. Aí eu, porque o corte com ele é 100. Que é o dono do salão. Sim. E o corte com a equipe é 60. Aí eu pensei, falei... E normal, tipo assim, eu vou criar... O cara vai vir pedir orçamento, você quer ser atendido por quem? Pela equipe da Alta ou pelo Luiz Felipe? E faz diferença. Eu falo tá vendo? assim, Então, a tua se eu já hora pensei e agora você teve esse insight, e a tua hora pra é mais executar. cara, não tem como. Até porque, por que você faz isso? Eu vou Porque pedir licença pra anotar só, tá? Porque você não pode fazer algo que qualquer outra pessoa do teu time pode fazer, a não ser que estejam pagando por isso, né? E é normal, é business, gente. Não faz parte do negócio. Vou esperar ele anotar. Anotado. Não, porque assim, você só confirmou. Então isso aí. Você só bateu ali e falou, é isso. Eu já tive esse isso. bate-papo com o meu CEO. E o meu CEO, ele veio do coach. Tá. Então, eu acredito muito nisso, tá? Não, surreal. a metodologia funciona. Mudou minha vida. A minha empresa hoje está nessa fase que você falou, da maturação. Porque eu criei uma cultura forte agora, em janeiro desse ano. Que eu criei a cultura. Aí agora, tudo agora que saiu da rota, o diretor, o CEO, você é o detentor da minha cultura. Resolve. Perfeito. Vamos lá, aí a gente E tá dá nessa... espaço. Você foi muito assertivo, cirúrgico, quando você fala, poxa, tem que dar espaço também para eles, né? Hoje de manhã é a mesma coisa. Eu tenho uma diretora que trabalha comigo, ela falou, Bruna, assim, mandou o áudio do cliente para mim. Eu falei, Li, vamos resolver. Resolve aí, porque você tem autonomia. É isso aí. Né? Enfim. Aproveitando até essa troca, tem um ditado que eu gosto muito de dizer que é dividir é multiplicar. Então, empresários que estão ouvindo também, não tenha medo de contratar. Você que é empresário, não tenha medo de contratar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ter que dividir meu lucro, eu vou ganhar menos. Vai! Dividir é multiplicar. Os 2 últimos que eu contratei nas contas ali, caro. Eu tinha que aumentar meu preço. Só que eu aumentei um pouquinho, mas não equivalente ao que já encaixou. Já está vendendo mais. Tempo, as coisas já estão indo. Então, dividir é multiplicar. Você já percebeu que quando a gente está sozinho é um resultado? Na hora que a gente começa... Porque existe o medo da primeira contratação, da segunda contratação. Mas na hora que isso acontece, a velocidade de crescimento do negócio muda completamente. E muita gente fica paralisada ali. E também vou falar, quem você vai contratar, você vai errar, tá? Você vai contratar gente achando que nossa, contratei o Neymar dos móveis planejados. Ele vai te dar uma bolada nas costas, você tem que estar preparado para isso. Tudo. São pessoas. Tem que estar preparado. Aí é onde eu falo que não é exatas. Pessoas não é exatas. É isso aí. Felipe, e aqui a gente fala de apocalipse. A gente vai chegando aqui no fim. Apocalipse não é o fim. É a oportunidade de você transcender através da autodesign. É a oportunidade de você deixar um legado. Né? Então, gostaria de saber o que você agora quer construir através de você, que vai além de você com o teu negócio.
O que vai além de mim com o meu negócio é o propósito. Então eu quero... Uma parte dos lucros até hoje da empresa, isso está na minha cultura, é dedicada para doação e ações sociais. E é propósito. O legado que eu quero deixar é que, assim, pessoas que pensam só no dinheiro, que nem a gente já falou, elas não vão prosperar. Então, todo mundo trabalha comigo, vai ter a pessoa que só quer o dinheiro. E sabe o que acontece com essa pessoa? É altos e baixos, é gráfico de cardíaco. Um mês vende, outro não. Um mês vende, outro não. Então, assim, se você colocar, primeiramente, Deus em primeiro lugar, Deus na sua frente, e tiver um propósito de ajudar o consumidor, porque quem está do outro lado tem um sonho ou tem um objetivo. São dois extremos. Quem já conquistou muita coisa na vida não tem mais sonho, tem objetivo. Ele comprou uma casa lá de 1.000 metros quadrados, ele quer mobiliar. Então é um objetivo. Tem algum sonho embutido, mas é diferente da pessoa que está montando a primeira casa, primeiro apartamento. Então, assim, você tem que ter responsabilidade com a pessoa que está do outro lado, com o sonho da pessoa. Então, é isso que eu quero transmitir, é isso que eu tento colocar dentro da minha empresa e vou continuar até o fim. Todo mundo que trabalhar comigo, tendo essa visão, todo mundo que está ouvindo aqui também tendo essa visão que o negócio não é dinheiro, é isso. É tipo assim, as coisas acontecem. E acontece, eu sou a prova viva disso. Acontece. E o principal é Deus. Pra falar a real, o principal é Deus. O ano passado entrei numa mentoria que a pessoa falou assim pra mim: o que você fez em 2025 que duplicou seu faturamento? Duplicou, não cresci 10%, foi o dobro. Eu travei e pensei, o que eu fiz? De diferente dos outros anos? Nada. Mas eu me posicionei com Deus. Consistência. A hora que eu me posicionei, tudo acontece. Sua cabeça muda, você muda. Então, você já tinha toda aquela bagagem. Eu tirei o dinheiro da minha visão, assim, ó. Tirei o dinheiro da minha cara e fiz assim, ó, sai. Deixa eu enxergar outras coisas. E aí você prospera, porque você começa a andar em várias direções, Deus coloca várias pessoas na sua vida, um monte de coisa acontece que você fala, meu Deus, eu não sei nem como administro isso. E o dinheiro tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na verdade, ele vem andando junto com você aqui, ó. Não é sobre nós mais, é sobre os outros, né? Sempre. Aí muda isso. Que não é mais sobre mim, é sobre o que eu vou fazer para os outros. E você tem que estar preparado, né? Aí é inteligência emocional, é só um monte de fatores para frustração. Porque tem muito empresário, muitas pessoas que na primeira negativa, na primeira frustração, com um funcionário que você confia, com um cliente que você acha que, nossa, clientão, e ele faz alguma coisa que não te agrada, ele murcha. Aí ele já fica no estado de vítima. Ah, minha vida é assim. Resiliência, respira fundo esquece. E continua. Isso vai acontecer. Você Claro. vai se decepcionar. Não tem jeito. Não, a gente já tem até a fórmula matemática. Depois que eu vi isso, eram 12 discípulos com Jesus. Um traiu, certo? Então, de cada 12 pessoas, um vai te trair. Pronto. Já fica preparado. A gente já tem a fórmula. Fique preparado. Só lidar com isso. Só espera acontecer. E minimize seu prejuízo. Exatamente. A gente pede para o nosso convidado compartilhar um versículo bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse, que faz muito sentido para você, para inspirar as pessoas que estão aqui com a gente. E aí, qual que é o teu versículo, assim, que você... Eu vou pegar minha cola, tá? Porque eu fazendo meu devocional de hoje, isso tocou muito. Eu faço devocional todo dia, tá? Quer dizer, minto, às vezes eu não faço, tá? Às vezes eu saio na correria. Mas, hoje eu fiz e... O versículo é 2 Coríntios 4:7. Eu até anotei aqui algumas... Mas eu acho que eu vou... Depois desse bate-papo, eu fiquei pensando aqui. Eu vou falar, literalmente, a parábola que está no devocional, né? Que é o quê? Posso ler, né? Pode, claro. Eu vou ler exatamente, vou dar meu ponto de vista. Então, uma mulher todos os dias buscava água com 2 cântaros, um perfeito e o outro velho e rachado. O cântaro rachado chegava sempre pela metade e se envergonhava disso. Um dia disse a mulher que ele se sentia inútil. Mas ele sorriu e respondeu: você reparou nas flores ao lado do seu caminho? Eu as plantei e todos os dias você a rega com a água que escapa. Se não fosse sua rachadura, elas não existiriam. Aí, em
em 2 Coríntios 4:7, fala inclusive do que nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui, ó, em Deus, é possível transformar as feridas em cicatrizes. E essas cicatrizes carregam algo especial, passam a não ser só marcas, mas no meio de Deus nos usar para abençoar alguém. Então, o que você enxerga de ruim em Deus pode se transformar em algo poderoso. Talvez você nunca veja flores que está regando com sua história. Então, você viu que conectou muito, porque eu estava vendo o podcast, né? Mas elas existem. Então, assim, não vou nem terminar de ler, eu já vou dar meu ponto de vista. Se aquela mulher carregando, né, o cântaro, um rachado e o outro cheio, ela chegava sempre no local, um com água e o outro não, e ela ficava triste, porque, pô, né? Daí, de repente, nossa, eu queria ter dois inteiros. Por que eu só tenho um inteiro e o outro na metade, rachado? Só que o caminho que ela trilhou, que foi regando todas as flores, de alguém que esperava ela passar por ali com aquela água para regar aquelas flores. Então, às vezes é isso, a minha história que eu tô contando, todas as outras pessoas que estão aqui, as dores, desafios, sucessos, insucessos, às vezes parece bobeira. Só que pode ser que tenha alguém ouvindo aqui que pegou uma vírgula do que eu falei, do um insucesso meu, ou do que você pontuou, que vai se tornar uma referência no mercado e eu nunca vou saber. Muda completamente. Eu nunca vou saber. Já aconteceu a situação de pessoa chegar em mim e falar, sabia que eu me espelho em você? Eu vejo todos os seus vídeos, eu me espelho em você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E foi bem numa época que eu comecei a gravar conteúdo e eu não gosto, tá? Falando real, meu filmmaker tá ali. Eu não gosto, ele sabe a luta que é para gravar comigo. Mas eu venho com essa voz na minha cabeça. Eu me espelho em você. Eu sou pequeno ainda, eu nem quero ser famoso, tá? Meu negócio é ROI pro meu negócio, né? Mas, se tiver que ser também, que seja para influenciar pessoas a buscar o reino dos céus, trazer o reino dos céus para sua casa, para o seu negócio e ser próspero. Que seja assim. Então, às vezes, a gente nem imagina que tem pessoas ouvindo, que tem pessoas se espelhando, se inspirando na gente, e a gente talvez está reclamando. Talvez a gente está reclamando do caminho que tem que seguir, do trânsito que você tem que andar, está reclamando às vezes do ônibus que você tem que pegar, mas às vezes uma palavra que você falar, abrir a boca, compartilhar, está edificando alguém. Então, eu acho que foi muito sábio essa passagem e esse devocional, e é isso que eu quero compartilhar. Muito bom, muito bom. A gente não sabe o que pode ser feito, o que está sendo feito através da gente, né? E às vezes e é bom porque às vezes a gente reclama, né? A gente murmura sempre tem um propósito, as coisas estão acontecendo. Acho que esse pensamento muito bom por compartilhar. Felipe, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, gostei que eu agradeço. bastante do bate-papo. E você que está conosco, continue porque tem mais podcast.